Evangelho de Mateus, capítulo número 12, e o verso de número 46. Aleluia. Nós somos uma família de Jesus. Lucélia confirma a palavra, né, Elias? Deus não deixa nada duvidoso para os seus filhos. Desde que nós entramos aqui a esse lugar, quando eu entrei, eles estavam ensaiando esse hino do Abraça-me, né? E eu falei para o Mateus, falei assim, olha que unção gostosa que está aqui nesse lugar. E realmente está uma unção diferente hoje aqui nesse lugar. Está muito gostoso, é só você sentir. Abrir o seu coração, você consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Uma pena que temos muita gente, né, que está lá no Morumbi. Passei lá antes de vir para cá, para sair em casa tomar um banho. Tinha muita gente lá, eu sei que deve estar até agora trabalhando. Vai ter oração lá. Vou sair daqui também, vou para lá, para nós orarmos naquele lugar. E também essa chuva, esse tempo feio que levantou bem na hora do culto, né? A gente sente falta dos irmãos. A gente vê na quarta-feira, tem uma quantidade grande de irmãos, e sempre são os mesmos. É tão gostoso, a gente olha assim, já sente falta dos irmãos. A comunhão é aquilo que a irmã Lucélia disse. Nós somos uma família e nós sentimos faltas uns dos outros. Pode ser que não nos ligamos todos os dias, mas quando uma pessoa não vem no culto, parece que falta, e realmente falta alguém para estar cultuando a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 12, diz assim, o verso 46, intitulado, dizendo, a família de Jesus. Essa passagem para mim durante muito tempo foi uma dúvida, mas com essa palavra de hoje, eu entendi perfeitamente o que é que ela queria dizer. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora a sua mãe e o seu irmão, pretendendo falar com ele. E disse-lhe alguém, eis que ali fora está a tua mãe e os teus irmãos, que querem falar contigo. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele estendendo as mãos aos seus discípulos disse, eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Quero voltar a repetir. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Ou seja, a família de Jesus. Feche seus olhos, incline sua cabeça e eu quero orar contigo. Pai, nós apresentamos, Senhor, essa palavra. Nós já louvamos, adoramos, ofertamos. E te pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale o nosso coração. Por isso nós queremos abrir o nosso coração ainda mais nesse momento para receber a sua palavra. Repreende, Senhor, todo espírito de distração que possa vir em nossa mente. Acampe anjos ao redor dessa igreja e não permita que nenhum impedimento venha, Senhor, a ser trazido, para que nós não entendamos o que o Senhor tem para nós essa noite. Te glorificamos mais uma vez no teu nome. Amém e amém. Pode tomar assento. Na quarta-feira do dia 25 de novembro, o Senhor nos trouxe uma palavra que se chamava O Mensageiro. E essa palavra, ela é uma continuidade daquela palavra. Então no dia 25 de novembro, numa quarta-feira, se você procurar na internet, no canal do YouTube da igreja tem essa mensagem. Seria interessante, quem sabe, você ouvi-la por completo, para poder entender um pouquinho mais dessa palavra de hoje. Naquela palavra o Senhor nos mostrava, através de uma passagem de Paulo, do naufrágio, que nós temos para não naufragar, e para chegarmos ao nosso destino, muitas vezes nós temos que jogar nossas maletas fora, cargas que nós trazemos dentro de uma mala, que nós não queremos nos desprender. Uma palavra
usando a vida de Paulo, revelava que nós temos que realmente nos desprender de muitas coisas. O que eram essas malas? Essas malas são coisas que nós trazemos na nossa vida, que nos ofendem, coisas que nós trazemos rancores, mágoas no nosso coração, que se tornam cargas pesadas, e que se nós entramos no barco que Jesus quer nos levar a um destino, e se esse barco ficar pesado por essas cargas, Paulo nos dizia que nós tínhamos que jogar fora toda a bagagem, para nós chegarmos a um destino. Para entender um pouco melhor, contei um pedaço de uma história verídica, de uma menina chamada Margaret, que com 7 anos de idade, por um problema de cor, de pele, de ser um pouco gordinha, de não ser adepta aos esportes, por ser um pouco de pouca inteligência no colégio e não exercer todas as suas funções, um dia, quando chega atrasada do banheiro, a professora, incomodada um pouquinho mais para dar uma dura na menina, ela disse: fique de pé aqui, Margaret, e pediu para que cada uma daquelas crianças, 32 crianças da sala, viesse no quadro e relatasse o que essas crianças pensavam a respeito daquela menina. A menina passa à frente, no quadro, todas as crianças, uma a uma, e uma começa a dizer: ela é gorda, ela é burra, ela é de uma cor um pouquinho mais escurinha do que eu, ela tem pouca inteligência, etc, etc e etc. Aquilo trouxe uma carga tão pesada sobre a vida de Margaret, que quando ela chegou aos seus 44 anos de idade, ela não tinha conseguido trabalhar, ela não tinha conseguido contrair um matrimônio, nem ter filhos, e se estava a uma beira de uma depressão. Então ela busca um psicólogo. Esse psicólogo, pela graça de Deus, era um homem cristão. Aquele homem, ele no tratamento, chega num momento, ele começa a dizer para ela: volte para o teu passado, Margaret, volte para o dia em que você estava naquela sala de aula. O que é que você vê? Diga tudo o que você viu. Então aquela mulher começa a dizer em lágrimas o nome de cada uma das 32 crianças e o que cada uma delas escreveu naquele quadro naquele dia. Quando ela chegou na última criança, aquela mulher já não aguentava mais de chorar em prantos. Então o médico dizia: Margaret, falta uma criança, falta uma pessoa escrever algo sobre você. Ela dizia: não falta nenhuma. Ele dizia: sim, falta uma pessoa a escrever algo sobre você. Ela dizia: não falta, eu me lembro de cada uma dessas que me magoou, eu me lembro cada palavra que elas direcionaram para a minha vida. Ele dizia: sim, Margaret, olhe, feche seus olhos, existe uma pessoa. Essa pessoa é um homem de branco que está do seu lado, mas ele não tem simplesmente um giz na sua mão para escrever algo sobre você. Ele tem um apagador, e ele apaga cada uma dessas palavras e começa a escrever uma nova história. Você não é burra, você não é inteligente, você não é gorda, você é linda. E assim começa a reconstruir uma nova história. E assim é Jesus na nossa vida. E muitos de nós trazemos coisas assim, trazemos essas cargas na nossa vida, por A ou B motivo, nós trazemos essas coisas que são coisas que o mundo nos machuca, ocasionada por pessoas que estão ao nosso redor, por situações que estão ao nosso redor. Esse é um detalhe de uma carga que nós levamos, porém existe ainda uma outra carga que nós levamos na nossa vida, mesmo quando nós viemos para uma vida com Cristo. Essas cargas do passado, assim como a palavra nos ensina, e como foi pregado na última palavra, dizia que quando nós aceitamos a Jesus como nosso último e suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, todas as coisas são coisas do passado e tudo se fez novo. Ou seja, o Senhor, Ele leva sobre si todas as nossas ansiedades, todas as nossas cargas, e a nossa maleta, ela fica leve. Mas nós trazemos ainda umas outras cargas. Existe algo que eu e você trazemos, que são características hereditárias. Uma coisa é que o mundo produz sobre a minha vida, assim como na vida de Margaret. Outra coisa
são as características hereditárias que nós trazemos através do nosso DNA, que nós trazemos dos nossos pais para as nossas vidas. Então eu quero intitular essa mensagem com o nome de DNA divino. O DNA são todas as características que eu trago do meu pai e da minha mãe. Através da fecundação, nós trazemos características hereditárias, características físicas, assim como a minha cor, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, mesmo que eu não tenha, um dia eu tive, antes que vocês deem risada, a minha altura, diz também todas as nossas características. Por isso que as pessoas falam: você é tão parecido com o teu pai, olha a carinha da mamãe, é a carinha do papai. Quando é pequenininho vira aquele orgulho, né? Cada um traz um pouco da característica. É o nosso DNA trazido para as minhas características genéticas físicas. E infelizmente também nós trazemos características hereditárias, assim como doenças. Calvície, assim como eu tenho, estigmatismo, problema nos olhos, problemas hormonais, câncer, são características de uma pessoa que pode ter infarto, hipertensão, são características de doenças hereditárias, geneticamente transmitidas através do nosso gene, coisas que eu e você não temos culpa, que nós trazemos, mas vem do meu pai e da minha mãe. Todas essas coisas nós levamos dentro de nós, no nosso DNA. Nós vemos que quando uma pessoa tem problema, inclusive de judicial, de pai e de mãe, para se descobrir um teste, se ele é filho ou não é, é pego um pequeno fio de cabelo, um pouco de saliva, é o suficiente para se descobrir o DNA, para saber quem é o pai e quem é a mãe daquela criança, de tão poderoso que é o DNA humano. Mas além das características físicas e das características hereditárias que nós temos, assim como doenças, nós também trazemos características de caráter. É comprovado que uma pessoa que tem problema de depressão na sua família, é muito capaz que o seu filho também tenha depressão. É comprovado que pessoas que têm problema de alcoolismo, como os pais, os seus filhos também serão propensos a ter problema de alcoolismo. São características negativas que nós trazemos, sem contar a característica de caráter, que muitas pessoas, tanto elas podem serem amorosas, como elas podem ser pessoas nervosas, trazidas pelo gene e pela capacidade genética transmitida de pai para filho. Ou seja, além de eu estar no mundo cristão, dessas características que nós levamos, nós também trazemos essas cargas na nossa vida. Sem contar que a pior de todas, somadas com essas três que eu falei, existe uma que é ainda muito pior, que é a transferência que nós fazemos do testemunho que os pais dão em casa para os seus filhos. Características trazidas através dos nossos pais para a nossa vida. Características que foram criadas ao longo, desde a época do meu nascimento até a época da minha conversão. Trazemos isso no nosso DNA. Influência assim como brigas dentro de um casamento. Crianças que crescem vendo brigas dentro de um casamento, é muito provável que depois que ela case, ela leve esse testemunho dentro dela, lá no seu subconsciente, e quando ela se case, ela começa a exercer todas essas mesmas atitudes que ela viram através dos seus pais. Pais que mentem dentro de casa, pais que falam palavrões dentro de casa, são todos testemunhos e características que não estão geneticamente, porém estão no testemunho de vida de cada um que tem os seus filhos. Por isso que eu e você como pai, nós temos que ser realmente um exemplo de cristão dentro da nossa casa. E muito famosa é uma história, com certeza é verídica, que é contada em muitas igrejas, por aí afora nos testemunhos, de uma criança pequena que chega para o pastor, vocês devem ter ouvido, e diz: pastor, eu queria morar aqui dentro da igreja. Aí o pastor fala: mas por que, meu filho, que você queria que você morasse com a tua família aqui dentro da igreja? Porque aqui meu pai é uma bênção,
Aqui ele abraça minha mãe, aqui ele me abraça e aqui ele me beija. Mas lá em casa, meu pai, ele bate na minha mãe, ele bate em mim, e ele nem faz caso para mim na minha vida. São os exemplos que são transmitidos, e essas mágoas, essas características, queira ou não, você leva dentro de você. Queira ou não, você tem dentro de você. Tem pessoas que é muito comum dizer: meu Deus, eu sou assim e não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu já briguei. Isso faz parte do meu caráter. A minha mãe era assim, o meu pai era assim, a minha avó era assim. Todos nós somos assim, explosivos, ignorantes, não temos paciência. Vocês nunca viram essa história, irmãos? Ou só sou eu que vi? Vocês não conhecem famílias que são assim? Tios? Tem pessoas que falam assim: meu pai, meu tio, meu avô era um bêbado, o meu tio morreu de cirroses, o meu pai até se enche a cara todo dia. E é muito provável, pastor, que eu também vou ser um bêbado no final da minha vida. Não adianta, isso está em mim. E tem pessoas que dizem isso, já existe algo ainda maior. Diz assim: pastor, porque isso aí na minha vida é algo chamado maldição hereditária. Eu tive um dia num culto em que eu vi uma palavra que é conhecida no livro de Êxodo, no capítulo número 20, no verso número 5, onde diz assim: eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração de aqueles que me aborrecem. Meu avô aborreceu a Deus, o meu pai aborreceu a Deus, meu pai era um idólatra, meu pai adorava deuses, o meu pai e a minha avó era uma macumbeira. E é por isso, pastor, que eu sou assim, eu não tenho culpa, mas eu trago essa maldição hereditária, vinda de geração em geração. A minha mãe tinha o casamento destruído, ficou grávida, sem ser casada. A minha avó também ficou grávida, sem ser casada. A minha bisavó não teve marido, minha mãe não teve marido. E muito provável que eu também fique grávida e não me casarei também. A minha vida está designada uma desgraça, porque eu tenho uma maldição hereditária que visita até a 3ª e 4ª geração. Minha família, pastor, é de um burro. Meu pai nunca conseguiu concluir os estudos, nunca foi inteligente. Minha avó, então, nem se contar, foi expulsa do colégio. É muito provável que eu também não consiga me formar, e o meu destino é ser um burro de carga. Eu nunca fui inteligente, porque ninguém da minha família é inteligente. São coisas que eu ouço dentro da igreja, e em visitas que a gente vê, em lares que a gente visita, a gente vê que essas coisas são fatos reais, que realmente são coisas que as pessoas tomam para si, e se fecham dentro disso, e o diabo usa como isso, para dizer que o destino daquela pessoa, ele sempre vai ser assim. Ele fala: porque o meu pai foi assim, eu também serei assim. Porque minha mãe foi assim, eu também serei assim. Mas o mais tremendo, meu querido irmão, é que o verso 5 diz que visita até a 3ª e 4ª geração. Mas o verso 6 diz assim: mas eu faço misericórdia em milhares de gerações que me amam e guardam o meu mandamento. Se o diabo te coloca a maldição de 3ª e 4ª geração, a graça e a misericórdia de Deus, ela alcança milhares de gerações. Ignorância é eu pegar um versículo isolado da Bíblia e designar como um atestado de óbito para a minha vida. E eu quero trazer uma mensagem para essa igreja, dizendo que esse versículo de maldição na sua vida, ele não existe.
de terceira e quarta geração ele não existe. Eu determino isso no mundo espiritual para a sua vida, porque o versículo posterior a esse diz que milhares são as misericórdias. Isso vai alcançar a tua geração, do teu neto, do teu tataraneto, e para todos que vieram de trás deles. Eu creio e tomo posse dessa palavra. Eu creio que na minha vida não tem maldição hereditária de caráter, que na minha vida não tem maldição hereditária de AVC. Meu pai pode ter tido AVC, mas na minha vida não terá AVC. A vida dos meus avós pode ter sido de macumbeiro, mas na minha vida será de cristão. A vida do meu pai pode ter sido a vida de um bêbado, do meu tio e do meu avô, mas na minha vida será de missionários. Na dos meus filhos será de missionários. Na vida da minha avó pode ter filho nascido, crianças grávidas com 12, 13 e 14 anos. Na da minha avó e da minha bisavó pode ter sido um casamento falido. Na minha vida vai ser um casamento determinado e apoiado por Deus. Porque a graça de Deus alcançará a milhares daqueles que obedecem os seus mandamentos. Detalhe: a misericórdia é alcançada para aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Aleluia. Se eu tenho uma maldição hereditária quebrada pelo poder da palavra, existe algo que pode me mudar geneticamente. Não somente essas maldições hereditárias, espirituais, mas eu falo de uma genética física. Eu preguei uma mensagem que se chama transplante de coração, que eu não me lembro, faz muito tempo. O livro de Ezequiel, no capítulo número 36, ele diz assim: ouça: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e habitareis na terra que dei aos vossos pais. Nessa mensagem chamada transplante de coração, eu fiz uma pesquisa. Não é cientificamente comprovada, porém uma pesquisa feita com pessoas que tiveram transplante de coração. Essas pessoas que foram transplantadas de coração, elas passaram a adquirir experiências e características das pessoas que tinham seu coração transplantado. Ou seja, aquela pessoa que morreu e que doou seu coração, se ela gostava de esporte, e aquele coração foi colocado numa pessoa que nunca gostou de esporte, depois que ele começou a ter uma vida normal, ele passou a ter um desejo de gostar de esportes. Uma pesquisa feita. Quando eu li aquela pesquisa, eu entendi que essa promessa ela era real, que se Deus me dava um coração novo, e para que eu pudesse ter um coração transplantado, alguém teve que morrer. Aquele que morreu e me deu o seu coração, através do poder da palavra, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, que as características divinas, que o DNA divino, ele veio transplantado para o meu coração, quando eu me converti a Cristo e recebi a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu determinei no mundo espiritual que eu era um filho de Deus, que está declarado em 1 João, escute capítulo 1, verso 12, diz assim: a todos quanto o receberam, ele lhe deu poder de serem chamados filhos de Deus,
aos que creram no seu nome. Quando eu creio em Jesus, eu tenho como se fosse um transplante de coração. O coração de Deus, ele é colocado dentro de mim. Por isso que ele diz: e recebereis em vós um espírito novo e um coração novo. Ou seja, todas as características do passado que você tinha, todas as maldições hereditárias que você tinha, todas as características hereditárias que você trazia, quando você entra numa vida cristã, e você recebe um coração novo, um espírito novo, você se torna de uma nova criatura a ser um filho de Deus. Quando eu me torno um filho de Deus, as coisas mudam no mundo espiritual, porque eu deixo de ser criatura e eu passo a ser filho. Quando eu sou filho de Deus, eu já não tenho mais as características genéticas dos meus pais biológicos, eu tenho as características genéticas de um DNA divino. Isso quer dizer que o meu eu, ele muda. As minhas características físicas, elas mudam. Por isso que pessoa que gostava de beber, quando se converte, não é por ser crente, mas ela já não quer mais beber. Por isso que aquela pessoa que gostava de balada, quando ela estava no mundo, quando ela não era cristã, quando vem o Espírito novo, ela já não tem mais esse desejo, na sua genética já não quer mais aquilo ali. Não é que ele se torna um crente religioso, é que as suas características, elas já não pertencem mais àquela família que ela tinha. Então quando é feito aquela pergunta para ele: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, eles querem falar contigo. Ele olha para o lado e diz, primeiro ele olha para quem ele falou e diz assim: quem é minha mãe e quem é os meus irmãos? Quando eu li essa passagem, durante muito tempo me chocou, porque eu dizia assim: como que Jesus não deixaria de atender a sua mãe e os seus irmãos? Como que ele nega a sua mãe e os seus irmãos? Na verdade ele não estava negando, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que honrar os nossos pais e as nossas mães. Porém, quando ele olhava para o lado e dizia: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Ele olhava e dizia: esses discípulos são os meus irmãos e são a minha mãe. Sabe o que ele queria dizer? Que a sua família, ela passou a ser o seu irmão em Cristo. Eu não estou dizendo para você que você tem que negar a sua família, a sua mãe. Não, ame, honre. O que eu quero dizer é que a sua característica familiar, ela mudou. No seu DNA, na sua corrente sanguínea, já não existe mais aquela velha pessoa, aquela velha família. Existe um sangue novo e um DNA novo que corre nas suas veias. Interessante algo para mim que aconteceu comigo, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito ligado à minha família, principalmente as que estão longe no Rio Grande do Sul. Só que infelizmente, ao longo do tempo, os amo com todo o meu coração. Só que, por exemplo, eu já evito certas festas que eles fazem. Vou visitá-los sim, mas evito ir em datas festivas. Por exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa. Não tenho nada contra o Natal, nada contra a Páscoa e nada contra o Ano Novo. Só que quando essas famílias se reúnem nessas datas, geralmente há um traguinho a mais, uma cervejinha a mais, um vinhozinho a mais, umas piadinhas de boca suja a mais, umas brincadeiras um pouquinho a mais. E que o meu DNA, que foi mudando, já não consegue mais aceitar isso.
meus amigos do futebol de antigamente, amo, choro por eles, inclusive, muitas vezes. Só que eu já não consigo ir mais naquele futebol, porque o que acontece depois do futebol, o meu DNA já não aceita mais. Porque nas minhas veias corre um sangue novo. Já estou finalizando. Nas minhas veias corre um sangue novo, um sangue diferente. Na minha veia corre um sangue de um homem chamado Abraão, que acreditou numa chamada de Deus e deixou tudo para levar a sua família a um destino novo. No meu sangue corre uma genética de um homem chamado Jacó, que não duvidou do espiritual, abraçou a um anjo e disse: eu não te largo enquanto o Senhor não mudar o meu nome, e eu construí um novo destino. Na minha genética corre um sangue de um moço chamado José, que foi atentado sexualmente, e que até o fim ele resistiu, nem que ele tivesse que ficar parado numa cadeia, ele não caiu, ele não foi tentado sexualmente. No meu sangue corre uma veia de um irmão chamado Moisés, que mesmo depois de ter se tornado um assassino, ele recebeu uma chamada de Deus, mesmo sendo gago, acreditou numa chamada de tirar toda uma família, todo um povo que estava no deserto, preso, para levar para uma nova chamada e uma nova libertação. Nas minhas veias corre um sangue de um irmão chamado Elias, um profeta, que não teve medo de 1000 profetas de Baal, que acreditou que uma oração pudesse destruir todo o mal que estava na sua frente. No meu sangue corre, nas veias, uma promessa de um homem chamado Abraão, que com 100 anos não aceitou que a sua esposa seria uma estéril, e com o mesmo velho ele construiu uma nova história e recebeu uma promessa de um homem chamado Isaac. Nos meus sangues corre uma veia de um irmão chamado Davi, que mesmo sendo jovem tinha um gigante na sua frente, e ele sabia que ele podia destruir aquele gigante, que aquele gigante ele iria levar ao caminho do mal. No meu sangue corre, nas minhas veias, uma genética de um homem chamado Salomão, que tinha todas as sabedorias do mundo e que reconstruiu um novo templo. Nas minhas veias corre o sangue de um irmão chamado Neemias, que mesmo longe da sua família, ele acreditava que poderia reconstruir um muro, uma história de uma cidade que tinha sido destruída pelo inimigo. Ele acreditava que a sua família moraria numa chamada. No meu sangue, nas minhas veias corre o sangue de um irmão chamado Sansão, que mesmo tendo caído, ele teve força nos seus braços para derrubar um edifício e destruir todos os seus inimigos, mesmo que ele tivesse que morrer, porque ele acreditava no futuro da sua família. Nas minhas veias corre um DNA de um homem chamado Jesus Cristo, de um homem que caminhou sobre as águas, de um homem que ressuscitou mortos, de um homem que fez paralíticos levantar, de um homem que foi esbofeteado, cuspido, pisoteado, chicoteado, mas mesmo assim ele não temeu a morte para salvar a vida dos seus irmãos. Nas minhas veias corre um sangue e um DNA novo, um sangue que reconstrói história, um sangue que traz ressurreição e vida eterna. Oh, aleluia, eu sinto tão forte o poder dessa palavra, meu irmão.
Todas essas características hereditárias que você traz, toda essa carga que você traz à tua família, hoje ela vai cair por terra aqui, no nome do Senhor Jesus. Todas, uma estão indo por terra nessa noite. Todas essas características genéticas de coragem, de vitórias, elas correm nas suas veias. Desde que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, desde que você recebeu um transplante de coração na sua vida, você tem direito no mundo espiritual de requerer todas essas hereditariedades na sua vida. Todas essas negativas que eu disse antes, que você trouxe da tua família mundana, elas vieram por terra. E todas essas características divinas, todos esses DNA divinos, eles correm nas suas veias. Isso quer dizer que aquele que não acredita na sua chamada, passe a acreditar na sua chamada como Abraão acreditou. Para aqueles que acham que não podem derrubar gigantes, estão nas suas frentes, no seu DNA existe um Davi que derrubou um gigante, você pode também. Para aqueles que têm as suas famílias destruídas, casas destruídas, tudo destruído, saiba que existe um Neemias que foi um grande líder e que reconstruiu todos os muros que o inimigo destruiu. Você tem a força de Sansão nos seus braços. Você não é um fraco, nunca foi e nunca será, porque no teu DNA corre força. No teu DNA corre uma autoridade de um homem que colocou uma vara no mar e o mar se abriu para que a sua família passe, para que a sua família pudesse passar em seco. No seu DNA corre o sobrenatural de Deus. Dentro de você existe um Espírito chamado Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele te dá poder. A palavra diz o poder de ser chamado filho de Deus. Não te diz o direito, te diz o poder de ser chamado. O Espírito que vive em você é o próprio Deus. O DNA que corre nas suas veias é um DNA divino. Não existe maldição lançada na sua vida nenhuma. Escute que eu vou ler para você para finalizar. Romanos capítulo 8 e o verso número 16. Escute. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O mesmo direito que Jesus teve, o mesmo destino que Jesus teve, de padecer sim, mas de no último dia ser glorificado e ter uma herança celestial. A bênção que Deus tem para a tua vida não é só aqui. O que Deus tem para a sua vida não é só aqui. Você tem uma herança divina que está sobre a sua cabeça. Isso quer dizer que todos os direitos que Jesus teve, você tem o mesmo direito de herança. Toda a autoridade, todo o poder, todos os direitos divinos
você tem para receber. Tudo. Basta você crer. A única condição, escute, volto para finalizar em Mateus. Você vai entender um pouco melhor quando eu ler essa palavra agora. Aleluia. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar com ele. E disse-lhe alguém: eis que ali fora está tua mãe e os teus irmãos, que querem falar contigo. Porém ele respondeu, disse, ao que falara: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Olha o que diz 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Você sabe qual que é o lugar onde um crente tem que estar? Você sabe onde que realmente um crente ele tem que estar? Ah, pastor, tem que estar na igreja. Pastor, tem que estar nas vigílias. Pastor, tem que estar dentro de um quarto em oração. Você sabe que aonde é o lugar onde que um crente tem que estar? No centro da vontade de Deus. Para você ter o direito de tudo isso que eu disse, você tem que estar somente em um lugar. No centro da vontade divina para a sua vida. Ouvindo os seus mandamentos, praticando os seus mandamentos, deixando ser conduzido pela palavra do Senhor. Para você ser abençoado, você tem que fazer duas coisas. Uma, reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem pessoas que estão na igreja, crentes, há anos, que nunca saíram do seu lugar, vieram à frente e disse: eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Vocês viram que quando uma pessoa faz isso, ela tem o poder de ser chamada filho de Deus. Para você ter direito à herança divina, você tem que ser filho. Para que o DNA divino corra nas suas veias, você tem que ter um transplante de coração. E isso só acontece para aqueles que fazem isso e confessam com a sua boca. E para você ser ainda mais abençoado, você tem que continuar no centro da vontade de Deus.